da Fundação para o Remédio Popular FURP, envolvendo casos de corrupção no contrato para construção de medicamentos, bem como para averiguar a reprovação das contas anuais da entidade pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e a ausência de planejamento e impactos da judicialização das demandas para o fornecimento de medicamentos de alto custo. Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados, agente federal Danilo Balas, nobre deputada Beth Saão, nobre deputado César, nobre deputado Tiago Auríquio e esse deputado na presidência. Solicito à secretária a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o nobre deputado agente federal Danilo Balas. Solicitar a dispensa da leitura da ata anterior. Regimentar o pedido de Vossa Excelência, está dispensada a leitura da ata da reunião anterior. Ordem do dia, item 1. Apresentação dos subrelatórios formulados pelos senhores deputados agente federal Danilo Balas, deputado Tiago Auríquio e da nobre deputada Beth Saão. Eu agradeço a todos os senhores deputados que já fizeram a entrega do relatório preliminar e agora, se possível, a gente solicita que façam então uma breve apresentação, já que a Secretaria vai disponibilizar esse relatório na íntegra através das redes sociais também. Passo a palavra ao nobre deputado agente federal Danilo Balas. Passo a leitura das conclusões, recomendações e encaminhamentos do subrelatório que coube a mim. Ante as manifestações que acompanhamos por ocasião dos trabalhos desenvolvidos e de tudo que foi possível apurar, sugiro as seguintes recomendações para que seja objeto das conclusões desta CPI, o relatório final do nobre deputado Alex de Madureira. Para a Secretaria de Saúde do Estado, para a Procuradoria-Geral do Estado e para a FURP as seguintes providências. E tem a realização de auditoria contábil para analisar o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato 59.914, execução da segunda etapa da obra de construção da unidade de produção farmacêutica da FURP no município de Américo Brasiliense, no que diz respeito aos aspectos deferidos, em especial para a apuração dos valores de fato devidos, tendo em vista a provável manobra para ultrapassar de forma aparentemente legal o valor estabelecido no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei de Licitações. Tem B, constatada eventual diferença entre os valores de fato devidos do contrato 59.914 e efetivamente pagos pela FURP ao consórcio de Américo Brasiliense a título de reequilíbrio econômico-financeiro, que sejam instaurados procedimentos para apuração de responsabilidade, aplicação das sanções administrativas cíveis e criminais cabíveis. Item C, apuração das pendências e infrações contratuais constatadas na execução do contrato 59.914, execução da segunda etapa da obra de construção da unidade de produção farmacêutica da FURP do município de Américo Brasiliense, com apuração de eventuais indenizações, sanções ou valores de qualquer natureza devidos pelas partes contratantes, bem como a celebração do competente termo de ajuste final para a formalização do encerramento do referido contrato, já que até hoje não o foi feito, porque, conforme declaração do senhor Martim Wendy, contido no Acordo de Colaboração Premiada, número 7 do Ministério Público, GEDEC, este afirmou que sempre que solicitado do documento é cobrado da dívida não paga, fazendo remissão à diferença de propina acordada e não paga. Item D, instauração de procedimentos para apurar eventual irregularidade ou ilegalidade na subcontratação da empresa Ductor Implantação de Projetos S.A. pelo Instituto Uniemp para gerenciamento da obra de construção da fábrica de Américo Brasiliense, adotando as medidas cabíveis para a responsabilização dos envolvidos e ressarcimento dos prejuízos aos cofres públicos, considerando que a terceirização, nesse caso, indica fraude à licitação. E item E do item 1, instauração de procedimento administrativo para apuração de eventual transgressão
por parte dos técnicos financeiros, jurídico e de engenharia da FURP à época, que reconheceram ser devida às autoras a quantia pleiteada de R$ 14.957.181,44, a título de reequilíbrio econômico-financeiro. Item 2. Encaminhamento ao Ministério Público do Estado de São Paulo do conteúdo do presente subrelatório e documentos pertinentes às seguintes recomendações: denúncia por falso testemunho nos termos do parágrafo 2º do artigo 13 da Constituição do Estado de São Paulo, bem como as demais normas constitucionais e infraconstitucionais aplicadas à espécie das seguintes testemunhas ouvidas pela CPI: Flávio Vormitag, Ricardo Mafuz e Advar Aparecido Cristina. Denúncia por crime de corrupção passiva nos termos do 317 do Código Penal em face de Flávio Vormitag, Ricardo Mafuz e Advar Aparecido Cristina, quando na fase da ação de reequilíbrio econômico, considerando o conteúdo apurado na CPI, na PCI 25/2017, e as informações apuradas por esta CPI que corroboram o conteúdo do acordo de colaboração premiada. Item C. Denúncia por improbidade administrativa em face dos senhores Flávio Vormitag, Ricardo Mafuz e Advar Aparecido Cristina, nos termos do artigo 10 da Lei 8429 de 92, considerando os fatos aqui narrados e apurados no âmbito desta CPI, e ainda no termo de adesão 7 ao acordo de colaboração premiada do Ministério Público do Estado de São Paulo, no âmbito do Grupo de Atuação Especial de Repressão à Formação de Cartel e Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de Ativos GEDEC. E, por fim, promoção das medidas judiciais cabíveis para ressarcimento de eventual prejuízo sofrido pelos cofres públicos frente aos valores pagos a título de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato 59.914, a quem deu causa, ou seja, consórcio de Américo Brasiliense 2. Sala das Comissões, deputado agente federal Danilo Bala, subrelator. Agradecer ao nobre deputado agente federal Danilo Balas. Passo a palavra agora ao nobre deputado Tiago Auric. Bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiro, agradecer a condução dos trabalhos aqui, parabenizar o presidente Edmir, a todos os deputados aqui, a toda a assessoria que contribuiu muito. Em nome da Rosibel e da Letícia, queria agradecer vocês também pela colaboração. Quero ser muito breve aqui na fala da minha conclusão em relação ao subrelatório. No curso dos trabalhos dessa CPI, inúmeros documentos foram encaminhados à secretaria desta comissão, que, em conjunto com os depoimentos prestados, serviram de base para as ponderações que foram feitas nesse subrelatório. Diante de todo exposto, visando apresentar elementos para que o relator desta CPI possa realizar seu trabalho final, passamos a responder a duas perguntas formuladas, o que orienta a confecção desse relatório. Primeira pergunta: o contrato de concessão administrativa, PPP, entre FURP e CPM foi lesivo aos cofres públicos? Sim. Segunda pergunta: era possível perceber em 2013, ano da assinatura da concessão, de que o contrato da PPP poderia ser prejudicial ao Estado de São Paulo? Sim. Nobres pares, esse subrelatório não pretende esgotar a matéria. Aliás, o pouco tempo que a CPI teve para apurar o contrato de PPP demonstrou que há necessidade de se proceder a uma ampla investigação por parte das autoridades competentes. Assim, diante de todo exposto, apontamos 10 observações para apreciação do nobre relator, deputado Alex de Madureira. Primeira observação: a acirrada concorrência no mercado de medicamentos por conta da chegada dos genéricos e o consequentemente barateamento de preços era um movimento que deveria ser previsto e levado em consideração pelos responsáveis quando da confecção da modelagem de remuneração da PPP entre 2010 e 2013. Segunda observação: o preço divulgado pela tabela CEMED não seria o mais indicado para servir como referência para aquisições públicas de medicamentos, ou ainda como critério de avaliação da economicidade na linha do Acórdão número 3016 de 2012, decidido
pelo órgão de controle 6 meses antes do lançamento do edital de PPP da fábrica da FURP em Américo Brasiliense. Terceira observação. Os valores praticados pelo contrato de PPP não dissociaram o custo do medicamento do valor referente à gestão, operação e manutenção da fábrica de Américo Brasiliense. O preço cobrado pela FURP da Secretaria de Saúde pela compra de medicamentos era aquele relativo ao custo global da contratação da PPP, o que dificultou a Secretaria de Saúde de saber quanto era, de fato, o preço do medicamento produzido pela FURP. Se o ente não sabia ao certo quanto era o preço do medicamento, como poderia exercer a cláusula de preferência exposta no contrato? Quarta observação. O contrato de PPP expressamente constou que os valores da remuneração seriam corrigidos sempre para cima, independente do movimento de mercado, quando era previsível à época que a entrada de novos fornecedores tornaria o mercado mais competitivo, provocando a queda dos preços. Quinta observação. O contrato de PPP não foi confeccionado prevendo o ganho de escala. Então, se a secretaria comprasse um medicamento, comprasse 1 milhão de medicamentos, o preço unitário era o mesmo, demonstrando que a economicidade, nesses termos, seria de difícil realização. 6. Em que pese o mercado de medicamentos ser muito dinâmico, com novas tecnologias e novos remédios sempre aparecendo no mercado, o formato do contrato engessado dificultava o remanejamento de itens da lista básica, o que impedia a administração pública de suprir suas reais necessidades assim que surgissem. 7. Relatório da Fundação Instituição de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, FIPECAF, encomendado pela Companhia Paulista de Parcerias, CPP, órgão do Governo do Estado, ligado à Secretaria da Fazenda e Planejamento, apontou que a CPM obteve ganho financeiro indevido em decorrência da não realização dos investimentos nos prazos previstos contratualmente. Oitava observação. Em que pese o contrato da PPP não apontar que o investimento em registro deveria se dar na modalidade clone, era lógico afirmar que a FURP assinou a PPP com a ideia de obter o registro ordinário, pois constava no projeto de parceria, formulado em agosto de 2011, que uma das vantagens do acordo seria a transferência de tecnologia que o negócio traria. Se falamos de transferência de tecnologia, falamos em registro ordinário, pois esse sim passaria a ser titularidade da FURP, se tornando um ativo da instituição. Nona observação. A Secretaria, Diretoria-Geral, órgão técnico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, opinou pela irregularidade de concorrência da PPP, pois, segundo a equipe de fiscalização do órgão de controle, pode ter havido cláusulas de cunho restritivo à competitividade na medida em que apenas uma empresa participou do pleito dentro do universo de 75 retiraram o edital. 10ª e última observação, possibilidade de invalidação da parceria público-privada se o aprofundamento das investigações comprovar ligação entre a PPP e os repasses financeiros recebidos pelas empresas que continham como sócio o então secretário Giovanni Guidocheri, pois teria ocorrido, em tese, desvio de finalidade na concessão administrativa, ou seja, o processo de contratação da parceria poderia ter sido realizado para satisfazer finalidade alheia ao interesse público. Assim, propomos o envio da cópia desse subrelatório, ficando à disposição aos demais documentos obtidos por essa CPI aos órgãos abaixo relacionados, para as providências cabíveis no âmbito de suas atribuições. Primeiro, ao governador do Estado de São Paulo, na pessoa do governador João Dória, para que possa deliberar sobre providências saneadoras de caráter disciplinar e administrativo. B. Ao Ministério Público do Estado de São Paulo, na pessoa do senhor Jean Paolo Ismânio, Procurador-Geral de Justiça, para dar prosseguimento à apuração em relação aos graves fatos até aqui apurados, promovendo, se for o caso, a responsabilidade civil e ou criminal. C. A Polícia Civil do Estado de São Paulo, na pessoa do Delegado-Geral de Polícia, senhor Rui Ferraz Fontes, para eventual instauração de inquérito policial, visando a apuração de fatos, inclusive com relação a contratos de prestação de serviços firmados pela FURP. D. A Procuradoria-Geral do Estado, na pessoa da senhora Lia Porto Corona, Procuradora-Geral do Estado, para adoção de medidas decorrentes de suas funções institucionais. E.
ao Tribunal de Contas do Estado, na pessoa do senhor Antônio Roque Cittadini, conselheiro presidente, para adoção de medidas decorrentes de suas funções institucionais. F. A Corregedoria Geral da Administração, na pessoa da senhora Ruth Helena Pimentel de Oliveira, presidente do órgão, para adoção de medidas decorrentes de suas funções institucionais. G. A Comissão de Fiscalização e Controle, na pessoa do seu presidente, deputado Rodrigo Moraes, e a Comissão de Saúde, na pessoa de sua presidente, deputada Analice Fernandes, ambas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para providências que entender necessárias. H. Ao Ministério Público Federal, na pessoa do atual procurador-chefe de São Paulo, senhor Márcio da Silva Araújo, para que possa deliberar sobre soluções que entender necessárias. E a Polícia Federal, na pessoa do senhor Maurício Leite Valeixo, diretor-geral, para eventual instauração de inquérito policial visando a apuração de eventuais crimes praticados. J, por último, a Tribunal de Contas da União, na pessoa do senhor ministro José Múcio Monteiro Filho, presidente do colegiado, para adoção de medidas decorrentes de suas funções institucionais. Solicitamos também que esse subrelatório, independente do seu acolhimento pelo relator da CPI, seja parte integrante do relatório final, como anexo conforme plano de trabalho aprovado por essa CPI. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, muito obrigado, nobre deputado Tiago Auríquio. Passar a palavra agora à nobre deputada Beth Saão, para o resumo do seu relatório. Bom, senhor presidente, primeiramente, queria cumprimentá-lo pela maneira como Vossa Excelência conduziu os trabalhos dessa CPI, garantindo em todos os momentos as oitivas que nós aqui tivemos, as aprovações dos nossos requerimentos, de modo que em nenhum momento observou-se qualquer atitude que pudesse tolher as nossas intenções de investigação e de busca dos objetivos aos quais nós fomos propostos aqui, cada um de nós. Cumprimentar os deputados, o deputado Tiago Auríquio, que apresentou o seu relatório, importante, porque também é eivado de denúncias que foram apuradas aqui, não tem nada do que foi apresentado neste relatório, me parece, que nós não observamos ao longo de meses que nós trabalhamos aqui. Cumprimentar o deputado Danilo Balas, também pela sua forma objetiva com que tratou aquela área e o segmento que lhe foi atribuído, muito bem, apresentando também as recomendações e os encaminhamentos necessários que uma CPI que se preze tem que apresentar, de modo que a gente espera e inclusive, antes de começar a ler as minhas recomendações, eu queria apenas fazer uma consideração de que se a intenção da liderança do governo aqui na casa, quando colocou uma série de CPIs, foi para investigar o nada ao lugar nenhum, sinceramente, foi um tiro no pé, popularmente, que a gente chamaria. Por quê? Porque a gente descobriu que se hoje a FURP tem problemas, se hoje a FURP tem déficit, se hoje a FURP não tem uma saúde financeira que a gente gostaria de vê-la, né, na sua total plenitude de produção, de funcionamento, de vendas, etc., e de pesquisas também, porque a gente não pode deixar de considerar que a FURP também tem pesquisas lá no seu interior, se deve exclusivamente à irresponsabilidade de todos aqueles que por lá passaram, e não apenas os seus gestores, não apenas os seus superintendentes, mas a Secretaria Estadual de Saúde, como nós vamos mostrar aqui na nossa conclusão, como os governos, como a parceria público-privada, que foi extremamente lesiva aos cofres públicos, deixando a FURP nessa situação. Então, eu queria dizer que acho que isso, a CPI também, ela foi importante na medida em que ela trouxe luz a essa parceria, através da imprensa, que pôde repercutir aquilo que nós discutimos aqui, aquilo que nós apresentamos aqui, que nós descobrimos aqui. Então, acho que isso foi fundamental também, até para poder conscientizar a opinião pública da importância dessa fundação, daquilo que ela produz para a saúde das pessoas. Importância esta
que os diferentes governos nas últimas décadas não observaram e não levaram em conta, infelizmente. Mas vamos lá, as nossas recomendações. Nobre deputada, só para registrar, agradecer as palavras e registrar a presença do nobre deputado Alex de Madureira. Pois não. Obrigado, final da presidente. matéria. Eu queria, inclusive, fazer uma correção aqui, porque e que fosse corrigido nos relatórios que nós protocolizamos, uma cópia para cada um dos membros, ao invés de pode ser ao Poder Executivo, mas em nome do governador João Dória e a Procuradoria-Geral do Estado, especialmente ao senhor Jean Paulo Ismânio. Queria só acrescentar, nominando essas autoridades, uma vez que naquilo que nós protocolamos não havia. A. Proceder à auditoria nos dados contábeis da concessionária CPM, especialmente em relação a elevadas despesas gerais e administrativas, com itens referentes à despesa com vendas e despesas com serviços de terceiros, consultoria, apontadas no trabalho desenvolvido pela FIP-CAF de 2019, especialmente na página 35, nota 10. B. Apurar a responsabilidade pela falta de repasses de recursos para os serviços de logística realizado pela FURP para a Secretaria da Saúde, que geraram acúmulo de prejuízos para a referida fundação. C. Para aprofundar os estudos visando o encerramento do contrato de concessão da PPP de Américo Brasiliense e transferência da produção dos medicamentos, hoje sob responsabilidade da unidade Américo Brasiliense, para a unidade de Guarulhos. D. Para apuração e adoção das medidas judiciais cabíveis face aos prejuízos causados pelos agentes públicos e políticos em virtude de decisões administrativas equivocadas e que causaram prejuízo à FURP, sobretudo no período de 2002 a 2019, por ação ou omissão, relativas à construção da fábrica e à elaboração do edital e gerenciamento do contrato da PPP em Américo Brasiliense. E aqui incluímos os ex-governadores Geraldo Alckmin e José Serra, e os ex-secretários do Estado da Saúde, os ex-superintendentes da FURP e os ex- e atuais dirigentes da FURP, os membros do Conselho Deliberativo da FURP, incluindo também as empresas contratadas para as obras e para a parceria público-privada. Ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na pessoa de seu presidente, para que haja mais celeridade na análise das contas anuais da FURP. Ao Ministério Público do Estado de São Paulo, em especial ao seu representante máximo, Jean Paulo Ismânio, para instaurar inquérito para investigar a conduta dos agentes públicos e políticos que causaram prejuízo à FURP no período de 2002 a 2019, por ação ou omissão, aqui incluídos, mais uma vez, isso aí nós já lemos, os ex-governadores Geraldo Alckmin e José Serra, e os ex-secretários da Saúde, os ex-superintendentes, os ex-dirigentes da FURP, o Conselho Deliberativo, assim como as empresas contratadas para as obras e para as parcerias público-privada, nas decisões, licitações e contratos decorrentes relativos ao a. Contratações da Uniemp pela FURP, instituto contratado sem licitação e que subcontratava empresas para executar os serviços, pois não detinha quadro de pessoal qualificado para prestar os serviços. B. Construção de uma unidade da FURP em Américo Brasiliense. C. Autorização e gastos com a aquisição de equipamentos e adequações físicas, visando a produção de injetáveis em Américo Brasiliense, sem aferir a compatibilidade das condições existentes, como água, e a viabilidade econômica e financeira do projeto. D. Parecer da Uniemp Ductor, da anuência aos termos de ação judicial proposto pelo consórcio Fase 2 de Américo Brasiliense, que subsidiou a decisão da FURP de pagar o valor sem discutir eventuais responsabilidades do consórcio no atraso da obra. E. Decisão de firmar contrato de PDP com a Novartis, sem avaliar o risco financeiro do ajuste com a Parafurp, tendo em vista as peculiaridades da fundação, e renegociação do pactuado ao se verificar desequilíbrio no ajuste inicialmente firmado. E. F. Elaboração do edital e do contrato da PPP com cláusulas e condições que se verificaram lesivas ao erário
ou não passíveis do cumprimento, em especial no tocante aos investimentos não realizados, prazo inexequível para registro de medicamentos perante a Anvisa, fixação do preço dos medicamentos em tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que não reflete os preços praticados no mercado. Ao Conselho Deliberativo da FURP, na pessoa de seu presidente, para a. Determinar ao superintendente da FURP que apresente um plano de recuperação da instituição, construído em conjunto com todos os gerentes de divisão, gerentes de departamento e representantes dos funcionários. B. Identificar ações para a implementação das recomendações do relatório da FIP de 2014, especialmente no que diz respeito ao realinhamento dos custos de produtos. C. Estabelecer e acompanhar indicadores de desempenho dos principais processos de trabalho da instituição, com monitoramento junto ao respectivo gestor. D. Recomendar que sejam realizadas ações para contenção de despesa devidamente sistematizada. E. Avaliar de forma criteriosa as indicações para a nomeação de cargos de confiança, de modo que os mesmos sejam comprovadamente experientes em gestão do setor público e convivência no Sistema Único de Saúde, assim como conhecimento dos processos farmacêuticos. E F. Realizar reuniões periódicas com as gerências da instituição para que realizem o acompanhamento das ações implementadas. Ao superintendente da FURP atual, para que a. Adote mecanismos que agilizem a aquisição de insumos necessários à produção de medicamentos pela FURP. B. Viabilize o processo de contratação de representação comercial para as regiões norte e nordeste do país, para que a Fundação expanda seus contratos de fornecimento e aumente sua sustentabilidade. C. Elabore plano de trabalho a fim de explorar os medicamentos de maior rentabilidade, dentro das possibilidades da capacidade produtiva versus capacidade de vendas. D. Dinamize o programa de visitas aos municípios do Estado de São Paulo, que estão fora do programa Dose Certa em 2019 e que ainda são clientes em potencial. E. Constitua grupos de trabalho para avaliar a viabilidade de se implementar parcerias de desenvolvimento produtivo, PDPs, para o aumento do portfólio dos medicamentos da FURP e participação nas ações de assistência farmacêuticas do SUS. F. Implementar programas visando reduzir o absenteísmo dos funcionários. G. Adequar o quadro de colaboradores com ênfase na produção e vendas e buscando soluções tecnológicas que possam reduzir o número de colaboradores nas áreas de meio. H. Elaborar um plano de recuperação da FURP com a participação de todos os gerentes da divisão do departamento e representantes dos funcionários, devendo o mesmo ser submetido à Comissão Permanente de Saúde da Alesp. E. Realizar um plano de vendas para potencializar o processo de vendas, incluindo a contratação de representantes comerciais. E, J, desenvolver um plano de incorporação de novos produtos, com metas de desempenho, de forma a garantir o lançamento de novas tecnologias continuadamente. Sala de Sessões, 29 de outubro de 2019. Beth Saão, deputada estadual e subrelatora desta comissão. Senhor presidente, essa é a conclusão do nosso relatório e, igualmente, espero que seja incorporado na sua íntegra ao relator final desta CPI, deputado Alex. De qualquer modo, qualquer que seja a decisão, e este nosso subrelatório também será encaminhado a todas as autoridades competentes, como tem sido tradição da nossa bancada, através das suas ou dos seus representantes nas CPIs instaladas nesta casa, que assim sempre procedemos e vamos continuar a fazê-lo. Mas, de qualquer modo, obviamente, que com o referendo de todos, eu acho que fica mais legitimizado o nosso trabalho e as nossas conclusões. Não só minha, mas os demais colegas. Obrigado, senhor presidente. Tudo bem. Pela ordem, senhor presidente. Deputada, pela ordem, nobre deputado Alex de Manduri. Queria parabenizar aqui a deputada Beth Saão pela apresentação da conclusão do seu relatório, subrelatório da CPI da FURP, né, se ateve às questões que ficaram sobre a sua subrelatoria. Queria lhe parabenizar
E, claro, né, eu quero poder ler na íntegra e de forma muito técnica, de forma muito clara, querer poder utilizar todos os meios que você usou aqui no relatório para que ele possa ser incorporado, sim, ao relatório final. Me permite uma parte, Claro. deputado Alex? É importante também salientar nessa conclusão que ela apresenta recomendações que são absolutamente factíveis, Sim, que a FURP possa incorporar no seu processo não, de eu trabalho. percebi aqui de seu uma processo forma muito produtivo. clara, muito direta e sem muito Claro rodeio. que todas as ilicitudes, todas as irregularidades, compete agora às autoridades competentes fazerem o seu trabalho. Mas a FURP tem jeito, a FURP tem solução, que não é necessariamente a extinção e o fechamento dela. Ela é viável, ela pode ser viável e acho que a gente pode ter um papel importantíssimo nesse sentido. Parabéns, Beth, parabéns. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado, o agente federal Danilo Bala. Como os dois deputados dos subrelatores pediram, peço que conste no relatório final também, ao menos como o deputado Auric falou, como anexo, o inteiro teor de nossos subrelatórios, não desmerecendo o relatório final, que é de Vossa Excelência, deputado Alex Madureira, sem dúvida, como relator final aí, vai executar um excelente trabalho. Obrigado. Só tranquilizar aqui o deputado Danilo Balas, todos os subrelatórios farão parte do anexo, sim, tá, na sua integralidade. Ok? Parabéns, Beth. Obrigada. Bom, nós temos o item 2 da ordem do dia, que é a ciência de documentos recebidos pela CPI. Então, registro aqui a moção de número 080 de 2019, da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, moção de apoio à Fundação do Remédio Popular, defesa do não fechamento. Também da Federação dos Trabalhadores das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo, moção contra a extinção da maior produtora pública de medicamentos do Brasil. Também um ofício da Universidade de São Paulo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, uma moção em apoio à permanência da FURP como instituição estatal, pública e de cunho social. Também aos senhores deputados, o nobre deputado delegado Olim justifica a sua ausência em função de compromissos assumidos pelo mandato. Dado ciência a todos os senhores deputados, eu quero parabenizar os 3 relatores, ao agente federal Danilo Balas, ao deputado Tiago Auríquio, à deputada Beth Saão, pelo relatório que fizeram, né? Parabenizá-los, e eu sinto aqui que nós cumprimos parte da nossa missão. Claro que ainda temos que aprovar o relatório final, mas o trabalho feito pela CPI acho que foi feito por políticos com P maiúsculo, não levando em consideração partido, cor, de ideologia. Acho que fizeram um trabalho sério. Os 3 relatórios demonstraram todas as virtudes dessa CPI, porque demonstraram os erros cometidos ao longo do processo, quer seja na construção da fábrica de Américo Brasiliense, na parceria público-privada, na gestão da FURP, principalmente do passado, da Secretaria de Saúde, da decisão equivocada da forma que foi feita a parceria público-privada e até da construção da fábrica de Américo Brasiliense. Eu, como autor do requerimento dessa CPI, fiquei muito feliz de ver o relatório de Vossas Excelências e aliviado, porque havia, nobre deputado César, o senhor sabe muito bem disso, um comentário em respeito a essa CPI que não era digno, e o relatório dos subrelatores aqui ficou demonstrado que aqui não houve pressão política, aqui não houve lobby de empresas que fizessem os deputados se curvarem àquilo que muitas vezes o mercado deseja, né? Que seja uma CPI que acabe em pizza. E aqui não acabou em pizza, porque os subrelatórios já demonstram isso, indiciamento de várias pessoas, cada um vai poder responder e demonstrar às autoridades competentes se tiveram lisura no seu procedimento ou não. O importante dizer é que quando fiz esse pleito
e a Rusibel passou a noite junto com a nossa assessoria, junto com tantas outras assessorias, para protocolar a CPI. Essa CPI, talvez pela forma que colocamos, ela não se demonstrava a importância que tinha, porque além de ver a corrupção demonstrada na construção da fábrica, também ficou demonstrado a importância que a CPI tem na Assembleia Legislativa. Eu que já participei, tive a honra de presidir a CPI das OS de saúde, e que temos um projeto de lei nessa casa para ser votado, espero que seja votado ainda esse ano. Essa CPI também foi fruto da presidência que exerci da Comissão de Saúde. O nobre deputado Carlos Neder, eu e tantos outros que fazíamos parte da Comissão de Saúde no mandato passado, já deixávamos claro que era necessário ter uma CPI da FURP para levantar tudo o que acontecia lá. E aqui nós descobrimos, ao meu entendimento pelo menos, que a FURP é uma empresa, pode se chamar, é uma fundação, mas é uma empresa que é viável, na minha opinião, como deputado. Segmentando Guarulhos, você vê pelo balanço da empresa que as dívidas acumuladas são fruto da gestão e da parceria público-privada firmada em Américo Brasiliense, né? E eu fico satisfeito de ver os senhores deputados, e esperamos agora do relator final, porque ele tem subsídios importantíssimos, os três. Acho que acertamos também em fazer 3 subrelatorias, porque os deputados e suas assessorias também, aqui eu parabenizo nesse momento, souberam identificar cada um na sua área aquilo que o relator final precisa, de todos os subsídios. Se debruçaram, se debateram, aqueles que aqui vieram puderam, sem dúvida nenhuma, ser questionados nos seus depoimentos como testemunha ou não, né? Todos aqui vieram para depor, aqueles que a CPI desejou, né? Então, quero parabenizar a todos e dizer que é uma satisfação poder ter presidido essa CPI até o presente momento, com deputados que estiveram aqui presentes, dando quórum, participando ativamente, interessadíssimos em ver o que é melhor para o Estado de São Paulo. O que a gente espera é que o governo do Estado tome as decisões e que elas sigam as orientações que a CPI está dando aqui. Afinal, os senhores deputados se debruçaram para fazer o melhor possível. Então, quero parabenizar a todos. Pela ordem, o nobre deputado Alex de Madureira. Eu quero citar aqui também, é claro, os subrelatores, o deputado Danilo Balas, também o deputado Tiago Auríquio, e mais uma vez a deputada Beth. Eu cheguei ao final, quando a deputada Beth iniciou a leitura da conclusão do seu subrelatório. Então, parabenizar a todos vocês pelo trabalho realizado. Facilita muito o trabalho do relator, por conta de que são elementos que já vêm mastigados, já vêm diluídos, já vêm com as suas conclusões, e nós queremos, de uma forma muito clara, muito técnica, trazer um relatório final para que possa trazer benefícios, sim, para o Estado de São Paulo. Eu acho que o resultado final dessa CPI, nós temos que pensar nos benefícios para a população do Estado de São Paulo, né? Para os funcionários da FURP, para todos que trabalham, para todos que se dedicam todos os dias, mas também para a população do Estado como geral, né? Nós temos que pensar no melhor para todos. E agradecer aqui a cada um de vocês, subrelatores, e gostaria também de fazer um pedido aqui ao deputado Edmir Chedi, de que nós possamos fazer uma pausa, né, pedir a suspensão dos trabalhos aí por 2 minutos. Eu queria poder conversar com vocês, é um pedido para que nós possamos ter um relatório final aí, utilizando tudo que foi instrumento dos subrelatórios. Eu queria pedir a atenção de vocês numa rápida conversa aí com o presidente por 2 minutos. Pois não, Excelência, nobre deputado
César pediu pela ordem também, deputado assíduo nessa comissão, quem nós temos que agradecer muito também. Muito obrigado. O Alex Madureira chega boa tarde e já quer interromper, tá vendo? Um bom dia a todos. Foi um prazer participar dessa CPI, E eu participei com a Aurica, com a Beto Saião, com o Balas, o Alex quando vinha, né? Mas dizer que essa CPI ela termina com muitas mentiras. Ouvimos muitas mentiras aí, Vomitag, Ricardo Mafuz, Giovanni, houve mentira aí até não querer mais. E falar para vocês assim, que agora o Poder Judicial tome uma atitude para que o dinheiro seja devolvido aos cofres públicos. Essa é a atuação dessa CPI aqui. E o MP agora, com esses dados que nós levantamos aqui, pegue o consórcio e devolva o dinheiro que foi retirado dos cofres públicos do Estado de São Paulo. Para isso instauramos a CPI, para isso chegamos no final aqui, que todos estão conscientes que fomos lesados. O povo do Estado de São Paulo, através da FURP, do remédio popular, foi lesado pelo consórcio. E queremos agora que medidas judiciais, seja ela quem for, que faça esse dinheiro retornar e puna os culpados que vieram aqui mentir aí nessa cadeira que está ao seu lado aí. Sejam punidos e que seja, agora no relatório final aqui do meu companheiro Alex Madureira, a gente brinca com quem a gente gosta. Eu brinco com ele porque eu gosto dele. Seja incluído, Alex, no final, uma auditoria todo ano na FURP, porque vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Temos que tomar cuidado para isso aí. O dinheiro público ele não é brincadeira. Então, precisamos agora, a CPI, colocar que seja feita uma auditoria ano por ano na FURP, porque pode acontecer de novo. Esse é meu parecer final, senhor presidente. Muito obrigado por eu estar presente aqui na CPI, muito obrigado de estar com vocês aqui, foram grandes deputados, mostrou que a CPI não terminou em pizza, e que esses meninos que estão mandando aí, a Câmara de Guarulhos, de Mogi das Cruzes, que eles mandem quando vier o processo na Assembleia, não aqui. Aqui nós viemos apurar o desvio do dinheiro público. Ninguém aqui está falando em fechar a FURP. E falar para os funcionários da FURP que eles continuem firmes, produzindo e sendo os melhores do Brasil. Porque eles fizeram a diferença nessa CPI, o que nós sentimos foi isso. Quem tocou a CPI de verdade foram os funcionários públicos, chegaram até o ISO 9001, bateram o recorde aí de produção. É que, acima deles, quem nós trouxemos aqui eram pessoas do mal. E essas pessoas do mal, essa CPI comandada pelo senhor presidente, vai fazer eles pagarem o que foi desviado do dinheiro público. Essa era a minha fala final. Obrigado, viu? Obrigado, nobre deputado César. Bom, o nobre deputado Alex de Madureira pede a suspensão dos trabalhos. Eu tinha aqui uma programação das próximas reuniões, mas acho que é isso que o nobre deputado quer discutir. Só um minuto mesmo, só para a gente... É só para saber quantas reuniões ainda nós estamos... Então, acho que é isso que o relator quer discutir. Isso. Eu tinha aqui uma programação... Porque senão ele fala e aí a gente não conversou antes. Aí rapidinho a gente já... É um pedido meu até para então nós vamos poder estender por até 5 minutos. 5 minutos. Para que a gente possa debater aí as atividades agora. Finais.
É aberta a presente sessão. Registro com muito prazer a presença do nobre deputado Tenente Nascimento. Obrigado pela sua presença aqui na CPI. Então, ficou determinado pelos senhores deputados, de comum acordo com todos os presentes, a sugestão da entrega do relatório final até segunda-feira, às 18 horas, para que o relator, nobre deputado Alex de Madureira, possa compilar o trabalho dos 3 relatórios bem formulados pelos senhores deputados que fizeram a apresentação. Convocada 2 sessões na próxima terça-feira, uma às 11 da manhã e outra às 14 horas, e também na quarta-feira, dia 6 de novembro, uma sessão às 11 horas e a outra às 14 horas, para leitura, discussão e votação do requerimento. Isso, se chegarmos ao fechamento e à votação do relatório até quarta-feira, senão faremos a convocação para quinta, para sexta, para sábado, até a data final que temos aqui regimentalmente. Quero agradecer também a presença do procurador da casa, hoje representado aqui pelo Cláudio Razi, que tem feito um trabalho, a Procuradoria da Casa, os 2 procuradores e todos os procuradores da casa nos deram aqui uma assessoria realmente importantíssima, buscando as informações que eram cabíveis dentro da Justiça e fizeram um grande trabalho. Então, quero parabenizá-lo, que está aqui hoje, vamos parabenizar também o encerramento da CPI. E eu queria solicitar ao relator da matéria, o nobre deputado, que se pudesse constar do seu relatório aquilo que constou na CPI das OS de saúde e em outras CPIs que eu presidi ou que fui relator. Cabe a Vossa Excelência verificar. Para que encaminhe também esses relatórios à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, para que a Comissão de Saúde continue debatendo esse trabalho que foi feito aqui quanto à FURP. Hoje, exemplo das CPIs da OS que nós tivemos, está sendo debatido lá. O senhor faz parte, nobre deputado, da Comissão de Saúde. A CPI das OS está sendo discutido lá ainda. Foi formada uma comissão de 3 deputados, Betson, para continuar verificando as OS de saúde do Estado. Eu fiquei feliz semana passada, uma procuradora de contas, o Ministério Público de Contas do Tribunal de Justiça, fez menção ao trabalho dessa casa na CPI das OS, num debate na aprovação de um contrato de OS do governo do Estado de São Paulo que estava sendo analisado no Tribunal de Contas, levar em consideração o trabalho que a Assembleia fez na discussão da aprovação de um contrato de OS no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, demonstra que o trabalho da Assembleia, nas CPIs, tem dado resultado. A gente tem que cumprimentar todos aqueles que participaram. Então, é o pedido que faço de encaminhamento para que a Comissão de Saúde possa dar continuidade tão logo a CPI termine. O pedido será visto com muito carinho. Pode ficar tranquilo, deputado. Bem, bom, nada mais a ver tratar. Agradeço a presença de todos aqui. Dou por encerrada a presente sessão, com a entrega do relatório, então, na segunda-feira, e na terça 2 sessões, mais 2 na quarta-feira. Pedir aos relatores, a imprensa deve questioná-los, né, se puderem, se tiverem tempo para atender a imprensa, a TV, a Assembleia. Afinal, o trabalho que os senhores fizeram foi importantíssimo.